Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Um texto bíblico muito conhecido, mesmo para quem começou a ler a Bíblia há menos tempo, já ouviu dessa história bíblica, já leu, já viu explicações. Eu imagino que até algumas conversas teológicas mais profundas sobre esse texto. Mas eu quero usar esse trecho da palavra de Deus para falar de maneira bem mais aplicativa para nós como igreja. Antes de ler o texto, eu queria fazer menção ainda da alegria da Sheila e minha de estarmos junto com o pastor Pedro e a Graça, e a Ana e o Pedrinho. Tem sido para a gente muito especial esse tempo. Com o Pedro, a gente, todo ano, toda vez que ele vai ao Brasil, nem que seja um café rápido, nós conseguimos tomar, mas com a família um tempo maior ainda não tínhamos tido tanto, apesar de termos participado no passado de um evento juntos. E uma alegria muito grande esse tempo de conversas, esse tempo de comunhão, e isso tem nos abençoado muito e a gente agradece ao Senhor por isso também. Atos 2, 42 a 47. Deixa a sua Bíblia aberta e pensa num cenário comigo. Uma cidade de pequeno porte para os dias de hoje, mas uma cidade extremamente religiosa era Jerusalém, nos dias em que Atos 2 acontece. Tudo acontecia em torno daquela cidade. Nada era mais importante do que a cidade e tudo o que ela fazia, não só em Israel, mas o que ela fazia no próprio Império Romano. O trabalho evangelístico aconteceu nela e em torno dela por cerca de 4 anos, quando Jesus Cristo começa o seu ministério e ele vai reunindo um grupo de discípulos em torno dele. Ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Ele morreu, ressuscitou, se mostrou vivo a um grupo de testemunhas e voltou ao céu, tendo treinado alguns homens para pregar o evangelho. Quando Jesus volta aos céus, no início de Atos, capítulo 1, o primeiro capítulo, nos conta a ascensão de Cristo. E ele deixa a missão para esses homens e para a igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Ele disse mais, Mateus registra que ele vai dizer, nessa ordem dele, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus volta para o céu, aqueles homens descem de Jerusalém e ele disse que deveriam aguardar até que o Espírito Santo os mandasse pregar. E naqueles poucos dias entre a ascensão de Jesus Cristo e o início da pregação pública do Evangelho aqui em Atos 2, havia um grupo de discípulos reunidos. E no começo do livro de Atos diz que eram 120 irmãos. A igreja, quando começou, ela tinha 120 pessoas. Um grupo que tinha acompanhado parte da vida de Jesus e foram sendo salvos durante o ministério público de Jesus e na última etapa do ministério de Jesus. 120 pessoas. E então, num determinado dia, o apóstolo Pedro se levanta e em Jerusalém ele faz uma pregação pública do Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia nos conta que o resultado da pregação do apóstolo Pedro, Atos 2, versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pensem comigo. Como é ser uma igreja de 120 pessoas? Você conhece todo mundo pelo nome, você conhece as famílias, você convive com elas.
Mas naquele dia, quando aquele culto evangelístico começou, a igreja tinha 120 pessoas. E quando terminou, cerca de 3.000 pessoas haviam se rendido ao chamado de salvação de Jesus Cristo. Haviam sido salvas. E aí a pergunta agora é, como é ser uma comunidade de salvos? Uma coisa é cuidar de 100 pessoas, pastoreando, mesmo que eram 12 apóstolos. Outra coisa, agora são 3.000 pessoas vindas de lugares diferentes. Se nós fizermos uma conta rápida, os 12 apóstolos agora, para cuidar de 3.000 pessoas, cada um deles teria que cuidar de 250 pessoas. É nesse contexto que nós vamos ler Atos 2:42. Mas eu queria que entendêssemos algo muito precioso para a nossa leitura. Quando Atos foi escrito, esse dia já tinha passado há décadas. Muito tempo. E Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele não escreve para as pessoas que estavam presentes naquele dia. Ele não escreve para essas 3.000 pessoas. Ele escreve para igrejas que eram de gentios, com culturas muito diversas, espalhadas pelo Império Romano. E quando ele vai escrever esse texto e contar o que aconteceu nesse dia, ele tinha um propósito. O seu propósito não era simplesmente narrar o início da igreja com a pregação do evangelho, mas era mostrar o que Deus fez naqueles dias e por que o evangelho continuava sendo pregado até os dias daqueles primeiros leitores, e o que esses primeiros leitores, que era a igreja agora de gentios, longe de Jerusalém, podiam e deviam aprender sobre como ser igreja, sobre o que é ser uma igreja. Então vamos ler o texto, Atos 2:42-47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lucas fala sobre um grupo de judeus reunidos em Jerusalém. Até hoje, os judeus têm 3 grandes festas. E essa era uma das 3 grandes festas, que era a festa de Pentecostes. E todo judeu espalhado pelo Império Romano, e até fora do Império Romano, uma vez por ano, vinha a Jerusalém para uma das festas. Então, se fosse a Páscoa, se fosse Pentecostes, ou se fosse o que hoje nós chamamos de Yom Kippur, a cidade ficava muito cheia. Eles traziam seus próprios dízimos que entregavam anualmente, porque não viviam em torno do templo, o dízimo para o templo. E a cidade, nesse momento, é uma cidade que tem pessoas de tudo quanto é lugar e falando todas as línguas. A cidade crescia imensamente. E é nesse ambiente que Pedro prega. E quando ele prega, um grupo imenso de pessoas é salvo. E a partir dali, a igreja passa a ter algumas características, algumas marcas e alguns compromissos que eu quero compartilhar conosco, pensando que a nossa vida em comum comunica um compromisso de uma igreja incomum. O que é uma igreja incomum? É uma igreja única.
São compromissos que dizem que a igreja é única no sentido de ter a marca de Jesus Cristo na vida dela. A nossa vida em comum é a nossa comunhão. É a vida em comunidade. É a vida comunitária. Esse em comum fala de uma igreja reunida. E esse incomum fala de algo que é singular, que é precioso. Lucas não está escrevendo mandamentos para a igreja, porque é uma narrativa. Mas quando ele conta como essa igreja estava vivendo e quais eram os compromissos que ela tinha, isso dá a nós a oportunidade hoje de continuarmos aprendendo, de continuarmos entendendo que é possível ser uma igreja em comum, porque a igreja de Cristo é incomum. Você juntar pessoas diferentes por causa da obra de Jesus Cristo. Há nesses versículos aqui 3 compromissos de uma igreja incomum que são simples de entender, que você, eu imagino que já ouviu deles várias vezes, mas que eu queria mencioná-los novamente, porque vez após vez nós precisamos sempre lembrar disso. O primeiro desses compromissos é que uma igreja incomum, ela tem um compromisso perseverante com a palavra. Quando Lucas diz como viveu, depois daquele dia, aquele grupo de pessoas que foram salvos, ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja não tinha o Novo Testamento escrito ainda. As pessoas não voltavam para casa e pegavam suas Bíblias para poder ler. Muito do aprendizado ainda era no modelo oral. Eles iam pegar a Torá, o Antigo Testamento, os mestres iriam ensinar e demonstrar que Jesus Cristo era o cumprimento do que foi dito no Antigo Testamento, mas aqueles cristãos, sobretudo aqueles cristãos que não falavam muito do hebraico, eles não teriam o texto para ler. Mas como Deus foi ensinando, afirmando e reafirmando a verdade? Usando os apóstolos. Porque os apóstolos foram treinados por Jesus Cristo para isso. Na noite em que Jesus foi traído, ele disse assim para os apóstolos: e eu vos enviarei o Consolador, e ele vos fará guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então os apóstolos não só foram treinados por Jesus, mas eles tinham o Espírito de Cristo para poder reproduzir exatamente aquilo que Jesus tinha ensinado. E a verdade do Evangelho ensinada pelos apóstolos era a palavra revelada de Deus. Eu não sei como tem sido isso aqui em Portugal, mas no Brasil, nos nossos dias, toda hora surge um apóstolo novo. Na cidade que eu moro numa cidade de 700 mil habitantes, que é a principal cidade do Vale do Paraíba, que é uma região do estado de São Paulo, que tem 38 cidades. O Vale do Paraíba é composto por 38 cidades e São José é a maior e a principal. Então nós temos uma circulação de mais de 1 milhão de pessoas na cidade e muitas igrejas. Eu estou a descobrir, ainda não sei quantos, mas toda hora eu ouço o nome de um apóstolo diferente. Eu estou achando que em São José tem mais apóstolo do que Jesus teve. Porque toda hora surge um novo. Mas qual é o problema? O problema é que todos são falsos apóstolos. Porque alguém disse, eu concordo e vou repetir, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque para ser apóstolo tem que ter andado com Jesus. Tem que ter sido treinado por Jesus. Tem que ter sido comissionado por Jesus. E é o que acontece aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é porque simplesmente os apóstolos quiseram, mas porque o ensino da palavra de Deus, ele vinha com a autoridade apostólica. E os apóstolos sabiam que as pessoas teriam que estudar, ouvir, ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus,
E naquele momento, elas não iam conseguir ler o Testamento todo, elas não teriam todo esse acesso. E os apóstolos estavam fazendo isso, ensinando para que houvesse uma compreensão clara do Evangelho. Isso faz a gente entender que a acusação de que o Evangelho, ser um salvo, não tem nada de intelectualismo, não é verdade. Porque o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis. O que significa? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E essa verdade, ela é revelada de maneira racional. Ela é revelada de maneira que se possa compreender, que se possa explicar, que se possa responder dúvidas. Não é simplesmente o crer no nada, mas é crer em algo que pode ser provado. Então, uma igreja neotestamentária, ela tem um povo comprometido com as verdades reveladas da palavra de Deus. E Lucas, muito tempo depois daqueles dias, é o que ele está contando para aquela igreja e para aquelas igrejas que precisavam conhecer mais do Evangelho de Jesus. Uma igreja em comum, que vive em comunidade, ela é uma igreja marcada por uma vida em comum, e essa vida em comum persevera na palavra, tem compromisso com a palavra. Uma igreja cheia da manifestação do Espírito Santo tem um povo que ama as Escrituras, que se submete às suas instruções. O Espírito Santo, no primeiro século, ele agindo na vida da igreja, a sua tarefa era ensinar a igreja a crer na verdade. Essa era a sua ênfase. Quando somos uma igreja perseverante nas verdades da palavra de Deus, isso nos faz corrigir e vencer alguns conflitos regulares. O primeiro deles é o conflito da palavra de Deus versus opinião e gostos pessoais. Nós temos opiniões. E nos dias em que vivemos, temos muitas opiniões. E por causa da rede social, agora todo mundo quer dar sua opinião. Nós temos gostos pessoais. Mas nenhuma dessas opiniões ou gosto pessoal tem a mesma autoridade das Escrituras. E não poderia ser tratado assim. Os apóstolos sabiam disso. 3.000 pessoas, vindas de lugares diferentes, por razões diferentes, tendo um tipo de compromisso diferente com o judaísmo, agora são salvas para seguirem a Jesus. E como isso seria possível? Um compromisso com a palavra de Deus. E não com as opiniões, mas um compromisso com a palavra de Deus. Quando uma igreja é perseverante na palavra, ela vence o conflito de pessoas versus isolamento. Em que sentido? Eles eram uma igreja que viviam em comunidade, tinham uma vida em comum. Não eram isolados. Você não encontrará nas Escrituras a aprovação para um crente viver isolado. Se você olhar para o Antigo Testamento, também não havia nenhum tipo de aprovação para um hebreu viver isolado, porque Deus sempre quis que o seu povo vivesse em comunidade. Ontem nós tomamos um café com os homens da igreja e conversamos sobre alguns princípios e valores para a masculinidade. E uma das coisas que nós conversamos é que não houve, na história da humanidade, um dia sequer em que o homem viveu só. No 6º dia da criação, quando Deus criou a humanidade, ele criou homem e mulher, no mesmo dia. Homem e mulher os fez à sua imagem, Gênesis 1, 27. Deus não quis que o homem vivesse isolado. Quando nós entendemos isso, e quando nós vamos perseverando nas verdades da palavra de Deus, nós vamos vencendo o isolamento, porque Deus nos salvou e nos colocou numa comunidade. Quando nós também vamos entendendo esse compromisso na palavra de Deus, nós vamos vencendo o altruísmo versus o egoísmo. Nós não queremos que a nossa fé seja apenas voltada para nós, mas nós queremos que a nossa fé seja uma fé onde nós podemos servir outros. Não apenas receber, mas dar. Não apenas ser servido, mas servir. Porque estas foram
qualidades, valores e virtudes que nós enxergamos nesse texto. Também encontramos aqui uma vitória sobre a barreira de misticismo. O que é o misticismo? É fixar a nossa fé somente em experiências e emoções sobrenaturais. Mas aí você diz, o texto nos fala no versículo 43 que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E de fato eram feitos. E por que eles faziam isso? Porque era necessário naqueles dias que todas aquelas pessoas os identificassem com Jesus Cristo. Se você um dia fizer um estudo comparativo do Evangelho de Lucas com o livro de Atos, você vai descobrir que os grandes prodígios relatados em Atos são espelhos dos prodígios do Evangelho de Lucas. Jesus ressuscitou uma menina chamada Talita. Pedro ressuscita uma menina chamada Tabita. Você vai encontrar muitas semelhanças. Lucas escreve o Evangelho para que pudesse ajudar os seus leitores a entender o que ele escreveria em Atos. Quando ele escreve o Evangelho, nós já tínhamos o Evangelho de Marcos e Mateus. Mas ele escreve esse terceiro Evangelho porque era um outro grupo de pessoas que precisavam conhecer o Senhor e ele então vai ensiná-los. Vai escrever o Evangelho para que eles conhecessem a Cristo. E vai escrever Atos para que eles entendessem como a vida de Cristo agora era vivida pelos apóstolos na igreja. E para que houvesse essa autenticação, muitos prodígios eram feitos. Mas não é porque simplesmente alguém tinha que trocar de carro e receber um milagre. Mas os prodígios estão relacionados a mostrar a obra do Messias por meio daqueles homens. O que nos leva a entender que, querendo ou não, somos o fruto de nossas convicções. E quando essas certezas não vêm de uma boa interpretação da palavra de Deus, somos movidos por nossas opiniões ou desejos. E isso interfere substancialmente em nossa vida em comum. Como eu disse, temos vontades, temos desejos, temos opiniões, temos ideias. Mas uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, ela é perseverante na palavra de Deus, mais do que na opinião das pessoas. Dado, então, a importância de lermos, estudarmos, interpretarmos corretamente as Escrituras. Para não fazermos da Bíblia apenas uma caixinha de surpresa, um versículo-chave do dia. Deus não se revelou em versículos. Deus revelou a sua mensagem, a sua palavra, a sua voz. Nossa vida em comum comunica um compromisso de uma igreja incomum. Que tipo de compromisso você tem com a palavra de Deus? Como você lê a sua Bíblia? Quanto tempo você se dedica a conhecer a Deus por meio da palavra? Como você lida com textos bíblicos que confrontam sua fé, que confrontam seus interesses? Um autor bíblico, um escritor bíblico, disse certa feita que Deus não nos deu a sua palavra para nos tornarmos espertos como o diabo, mas santos como Deus é santo. Se você quer encontrar santidade, quer encontrar sabedoria, seja perseverante na palavra de Deus. O primeiro compromisso dessa igreja em comum é um compromisso com a perseverança na palavra. O segundo compromisso é o compromisso perseverante com as pessoas. Lucas nos diz ainda, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles também perseveravam na comunhão. Comunhão testemunha a vida comunitária da igreja. A palavra original para comunhão, a palavra koinos, koinonia, ela fala de algo em comum, de ter algo em comum. O termo expressa o que compartilhamos. O próprio Deus compartilhou seu Filho conosco. O termo expressa o que partilhamos uns com os outros. Aquilo que temos recebido, também oferecemos.
O próprio apóstolo João, que andou com Jesus, na primeira carta que ele escreveu, ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar o próximo porque já fomos amados por Deus. Deus já nos deu do seu amor, não nos falta o amor de Deus. Sabe algo muito precioso nisso também? Deus ama pessoas. Você entende isso? Deus ama pessoas. Agora, pessoas são difíceis, não são? Pessoas são complicadas. Pessoas brigam por nada. Pessoas valorizam coisas que não têm importância. Pessoas se afastam de outras por gostos pessoais, por opiniões. Não existe uma pessoa na face da terra que Deus ama que seja fácil. Eu acho que você não acha que você é fácil, né? Ninguém é fácil. Ninguém é simples. Todo mundo tem suas confusões, seus conflitos. Todo mundo vai falhar de alguma maneira quando não deveria falhar ali. E ainda assim, Deus não abandona nenhuma dessas pessoas. Deus não nos abandona. Deus ama pessoas. Deus ama estar com pessoas. E uma igreja incomum é uma igreja que ama pessoas. É uma igreja que ama a convivência. É uma igreja que ama os relacionamentos. E é uma igreja que está pronta, por causa disso, para cuidar de pessoas. Eu já ouvi gente dizer assim, eu tenho 28 anos no ministério pastoral, 28 anos pastoreando, e eu sou filho de pastor, e a Sheila é filha de pastor. Nós nascemos e crescemos no ambiente de igreja. E já ouvi gente dizendo assim, eu amo a igreja, mas não amo pessoas. Não, ele ama a religião, porque a igreja são pessoas. Se os irmãos perdessem esse local de encontro por qualquer razão, vocês ainda seriam uma igreja. Talvez se reunindo embaixo de uma árvore. Ainda seria uma igreja. Mas esse prédio vazio, sozinho, não é igreja. Ele é um endereço que a igreja usa. Mas a igreja são pessoas. A igreja aqui em Atos é uma igreja comprometida com pessoas. Quando amamos pessoas, nos dispomos a prover suas necessidades, não apenas a vê-las. O versículo 44 e 45 diz assim: todos os que criam estavam juntos. E só relembrando o contexto, a maioria dessas pessoas não eram vizinhos. Elas não moravam na mesma cidade, não moravam no mesmo bairro. Possivelmente elas nem se conheciam naquele primeiro momento, porque elas vinham para a festa e tinham chegado ali para Pentecostes. As pessoas não se conheciam, mas agora elas estavam juntas. E o que elas estavam fazendo? Partilhando da sua vida. Partilhando do que tinham, para poderem ajudar a outros. Aqueles que até possuíam mais, estavam vendendo propriedades e distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E por que isso aconteceu nesse nível? Lembra? Vamos pensar só nas 3.000 pessoas congregadas ali. Eles vieram para a festa de Pentecostes. A festa durava normalmente 7 dias. Se você vai fazer uma viagem para 7 dias, você se planeja para ter recursos materiais, para ter alimento para 7 dias. Só que eles foram salvos. E não voltaram para casa. Porque eles queriam aprender mais dos apóstolos sobre a sua nova fé. E eles ficaram. Mas não tinham os recursos para continuar. E a igreja estava cuidando nesse momento em que eles estavam vivendo. E por que estava cuidando? Porque eles tinham uma vida em comum. Parte da nossa comunhão é desenvolvida em meio ao suprimento de necessidades. Às vezes, necessidades simples. Nossa igreja no Brasil, desde 2010, não fica um dia sem grávidas. Um dia. Hoje foi apresentado mais uma criança. Esse ano nós já apresentamos umas 5 crianças. Nasceram nos 2 últimos meses 4 crianças, se eu não estou enganado. Fora as grávidas que estão lá.
Nossa igreja lá chama Templo Batista Bíblico. E aí, por apelido, é TBB, Templo Batista Bíblico. Mas ficou Tem Bebê. Proibir a Sheila de tomar água lá na igreja. Porque tá perigoso. Vocês têm uma família aqui com 5 filhos, né? Nós temos 3 famílias com 5 filhos pequenos. Uma delas, da pandemia para cá, todo ano teve um filho. Eles chegaram na igreja tem pouco mais de um ano, ou menos de um ano. Famílias com 4... Nós fizemos o 3º berçário e já não cabe mais. As nossas salas do Ministério Infantil, que eram salas para 15, 20 crianças, não cabe mais. De verdade, eu tenho brincado com a igreja, mas as crianças ficam conosco durante o culto e crianças abaixo de 8 anos descem para a hora da mensagem, para ter uma mensagem comunicada para elas. Só até 7 anos, 8 anos é a opção dos pais. A hora que as crianças descem, esvazia o templo. O prédio fica vazio. Eu tenho dito para a igreja que daqui a pouco somos nós os adultos que vamos descer e vamos deixar as crianças no templo. São muitas crianças. E você imagina a quantidade de necessidades que essas famílias têm. Essa irmã que teve agora o 5º filho, 1 por ano, ela tem 3 bebês. 3 bebês. Precisa de ajuda. E ela chegou há pouco tempo, o casal está em aconselhamento e ela trabalha fora. Ou trabalhava, eu espero que trabalhava, porque como ela vai dar conta de 5 filhos, 1 por ano? O mais velho tem 5 anos. Precisa de ajuda. O que as irmãs fazem? Quando nasce uma próxima criança, e muita gente vem para a cidade e não tem familiares lá, as mulheres da nossa igreja fazem escala para ir limpar a casa, para levar comida, e passa lá o tempo fazendo por algumas semanas, cuidando, ajudando com isso. Chega na igreja, você precisa ajudar essas famílias, no dia a dia precisa ajudar essas famílias. É a vida em comum. É a vida em comum. Quando nós temos alguém que precisa de aconselhamento por causa de dificuldades na vida financeira, ou está administrando mal, ou precisa de orientações, junto com o aconselhamento, lidando com as questões do coração, nós sempre vamos dar orientação de administração financeira. Até recentemente, nós tínhamos na nossa equipe de aconselhamento um irmão que foi gerente de banco por toda a vida e se aposentou, e agora ele mudou de cidade recentemente. Mas mesmo que ele não fosse o conselheiro sobre aquele assunto, a gente sempre pedia para ele dar orientações. Toda vez que nós precisamos ajudar financeiramente alguma família com dificuldades, nós fazemos a oferta financeira, mas nós vamos sentar para cuidar junto de como melhor administrar as finanças, daquilo que tem que ser avaliado, porque a ideia é que quando a gente está vivendo em comum, a gente vai cuidando. Então, uma pergunta para nós é: que comprometimento temos com a necessidade do próximo? Como nós estamos vivendo em comum, como nós facilitamos isso? Quando somos uma igreja perseverante na atenção às pessoas, também há alguns conflitos regulares que nós vencemos. O primeiro deles, de novo, a vida em comum com o isolacionismo. Quando vivemos em comum, nós partilhamos não só do que somos, mas também do que temos. E fazemos isso com alegria. De novo, a abnegação versus o próprio egoísmo. Eu não vivo só para mim, eu vivo para o próximo. Também a vida de serviço, e temos que admitir que algumas vezes nós não fazemos por pura preguiça. A gente quer uma vida só no conforto. Ou seja, querendo ou não, somos o fruto de nossos relacionamentos. E quando essas relações não são motivadas por uma boa interpretação da palavra de Deus, somos movidos por nossas opiniões ou desejos, e isso interfere substancialmente em nossa vida em comum. Nós vivemos com pessoas diferentes, mas a nossa vida em comum comunica um compromisso de uma igreja incomum. Cristo nos une em torno dele. A nossa unidade é em torno
da pessoa de Cristo. A nossa comunhão é em torno da pessoa de Cristo. Vocês sabem que nós brasileiros gostamos muito de churrasco. E uma das coisas que eu tenho dito muito, até com os homens da igreja, é que o que nos dá unidade não pode ser o churrasco. Porque se você promove churrasco, não falta um homem na igreja. Não importa o compromisso que ele tiver. Se for churrasco, não falta um homem. Mas assim, vamos nos reunir para ter um tempo de oração. Aí você já não vê o mesmo compromisso. Reunir para comer é muito bom. O povo de Deus, desde os hebreus, sempre se reuniram em torno da mesa para partilhar da vida. Quando Deus manda mensageiros para dizer a Abraão como lhe daria um descendente, Abraão manda a Sara preparar comida. Igreja não se reúne sem ter alguma coisa para comer. Isso é bênção. Mas a nossa comunhão é em torno de Cristo. E esse estar junto é para que nós possamos fazer desse tempo um tempo para ser conhecido, conhecer, para partilhar da vida em todos os sentidos. O primeiro compromisso que Lucas registra para a gente sobre aquela igreja em comum é o compromisso com a perseverança na palavra de Deus, não só nas experiências. O segundo compromisso é o compromisso perseverante com as pessoas, individualmente, a necessidade delas. O terceiro compromisso está muito ligado ao segundo, mas é um compromisso perseverante com a comunidade, com a igreja reunida. Versículos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O que isso significa? A igreja era em Jerusalém. Eles estavam em torno de Jerusalém. Eles não tinham prédio próprio. Isso não seria permitido em Jerusalém. Se reuniam nas casas. Mas eles mantiveram muito da prática que eles tinham. Eles iam ao templo para a hora de oração. Eles se reuniam e ainda continuaram fazendo isso por muito tempo, sem que isso fosse judaísmo. Era uma igreja que orava. O que eles tinham aprendido? Nós oramos 3 vezes ao dia neste horário. Eles foram salvos. Por que eles abandonariam o tempo de oração? Continuaram orando. E continuaram usando o templo para poder orar. A oração era expressa não somente no cuidado mútuo, mas na própria reunião pública. Era uma igreja que se reunia para orar. Oração fazia parte do culto deles. Eles seguiram o modelo da sinagoga. O ano passado, Sheila e eu estivemos em Israel. E ficamos lá quase 14 dias, mas nós participamos de um culto em uma igreja evangélica messiânica, no Menocales. E eles seguem a mesma liturgia das sinagogas. Eles abrem o culto com uma leitura bíblica. E em Israel, há o rabino central que todas as sinagogas no país, no sábado, leem o mesmo texto na Torá, o mesmo texto. E aquela igreja evangélica segue exatamente isso. O texto bíblico que vai ser lido na sinagoga, eles abrem o culto lendo a leitura bíblica. E depois partilham de oração e cantam, e aí há uma pregação, normalmente em inglês e hebraico, ou hebraico em inglês. Os textos sempre são reproduzidos, o culto inteiro é hebraico e inglês. E aí, se você está lá, eles vão te dar um fone para você ouvir na sua língua, se você precisar. Então, é a igreja de Jesus Cristo. E nós estávamos lá, tínhamos brasileiros, chineses, italianos, todo mundo cultuando ao Senhor, com orações solenes, com a leitura da palavra solene. Eu queria com isso fazer uma aplicação bem direta, porque há
uma certa indisposição na vida de muitos crentes a respeito dos cultos no dia do Senhor. Muita gente vai dizer assim, os cultos são meio rotineiros, às vezes não são tão interessantes, eu já trabalhei a semana inteira. Mas quando Deus criou o mundo, Ele estabeleceu de que por 6 dias o homem deveria trabalhar. E no 7º dia, ele deveria interromper o seu trabalho. E ele faria 2 coisas naquele dia. Ele reuniria a sua família e iria ao lugar público cultuar a Deus junto com as outras famílias. E iria descansar no restante do dia. Deus marcou isso de maneira tão importante que todos os outros marcadores de tempo no universo são materiais. Mas o marcador de semana não. O que marca o nosso dia? Sol e lua na sua rotação. O que marca o nosso ano? Uma translação onde você tem 4 estações do ano marcadas. Elementos visíveis. Mas o que marca a nossa semana? O que marca o nosso mês? As estações da lua, muito marcadas. Mês marcado, dia marcado, ano marcado. E a semana? Como eu sei que uma semana tem 7 dias? Porque Deus criou todas as coisas em 6. E no 7º, Ele descansou. E a palavra para descansar não é que Ele foi para a rede. Porque Deus não estava cansado. Mas a palavra é que Ele interrompeu a obra que estava fazendo. O trabalho que estava fazendo. O próprio verbo hebraico, nós temos 3 verbos hebraicos que podem ser traduzidos para fazer ou para criar. Mas o verbo que ele usa para os 6 dias, barar, que é o que é usado lá no primeiro versículo de Gênesis, né? Bereshit barar Elohim. No princípio Deus criou. Esse criar aqui só é usado para os 6 dias. Depois você tem outros termos, mas porque ele queria que fosse um marco. E o nosso dia do Senhor, ele é estabelecido nesse princípio. Alguns milênios depois do 6º dia da criação, quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, como que ele marca o guardar o dia do Senhor? Porque foi assim no dia da criação. Não é um princípio para judeus. É um princípio para a humanidade. E é um princípio para o povo de Deus. Hoje, o nosso domingo deveria ser diferente de todos os outros. Deus te dá 6 dias para trabalhar, para estudar, para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro. O 7º dia deveria ser diferente. É um dia de dedicação ao Senhor. E Lucas nos conta que aquela igreja tinha um compromisso perseverante com a comunidade. O que significava que era uma igreja comprometida com o dia do Senhor, na leitura bíblica, nas orações. É o dia em que Deus vem falar com o seu povo. Nós falamos com Ele em orações e Ele fala conosco nesse momento da palavra. Era assim que a igreja primitiva vivia, ela vivia reunida. Isso a marcava. A ênfase dela nos seus encontros era uma oração, um compartilhar de quem Deus era e compartilhar com Deus aquilo que somos. O que nos faz pensar que nós não vamos conhecer uma igreja madura espiritualmente se ela não tiver um compromisso com o dia do Senhor, com a oração, com a leitura bíblica. Então, quando somos uma igreja perseverante na mutualidade, nessa vida em comum, há alguns conflitos regulares que também vencemos. Vencemos o conflito da regularidade nas reuniões, e reuniões aqui, eu estou falando do culto público dominical, com os nossos descompromissos. Há uma perspectiva nova sobre como lidamos com regularidades nos encontros da igreja, com descompromissos com pessoas. Porque eu não apenas estou partilhando individualmente aqui, mas nós estamos fazendo isso juntos. Porque Deus queria que fizéssemos isso juntos. Ele poderia lá ter dito assim, no domingo não trabalhem, no sábado, no dia do descanso não trabalhem,
e se reúnam em família e cultuem. Não seria? Poderia ser. Mas ele diz, juntem suas famílias, se reúnam em comunidade e façam isso juntos. Uma regularidade na adoração. Nós adoramos a Deus com tudo o que fazemos. 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a maneira como o adoramos nesse momento é especial. Porque no conceito bíblico de todas as Escrituras, nós nos aproximamos de Deus no dia do Senhor. Entregamos a Ele o nosso culto, a nossa oferta, nossa adoração. E Deus vem então e fala conosco por meio do seu profeta. Isso é diferente de todos os outros momentos que nós temos. E nós deveríamos valorizar muito isso. Queridos, não se pode conhecer uma igreja por seu prédio, mas pelo amor que ela tem à adoração pública a Deus. Prédios mudam. Prédios aumentam e diminuem. Prédios estragam. Mas o amor que essa igreja tem pela adoração pública a Deus é que vai marcando quem ela é. Como nós podemos concluir essa mensagem? Versículo 47, Lucas nos dá um relatório, era muito comum ele fazer isso. Ele diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. A vida em comum daquela igreja estava comunicando aos não salvos que ali havia algo incomum. As pessoas estavam olhando para aquelas reuniões, para aqueles encontros, e estavam percebendo que o que eles tinham não era comum. Era incomum, era singular, era único. Porque eles tinham a direção do Espírito Santo. Eles tinham a vida de Cristo. E a comunhão era reflexo disso. 3 compromissos de uma igreja incomum. Compromisso perseverante na palavra. Compromisso perseverante com as pessoas. Compromisso perseverante com a comunidade. Quando você olha para esses 3 compromissos, como você se avalia pessoalmente? Como anda o seu compromisso pessoal com a palavra de Deus? Leitura, estudo, interesse em conhecer a Deus. O pastor leu o início do capítulo 8 de Provérbios, que vai apresentar a sabedoria, e o sábio lá diz assim, se você quer ser sábio, deseje a sabedoria. Ame a sabedoria. Busque a sabedoria mais do que você busca a prata e o ouro, ele vai dizer lá em Provérbios 8. Ele já tinha dito isso em Provérbios 6. Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Qual é o seu compromisso com as pessoas? Quando você pensa em pessoas, você pensa o quê? Nós vivemos num planeta muito cheio. Vocês moram aqui numa cidade muito grande, muito movimentada. Então, na grande capital, morando na grande Lisboa, capital, isso é uma loucura. Eu sou nascido e crescido em Guarulhos. Grande São Paulo. 1.300.000 habitantes. Uma cidade que é uma loucura e só cresce. A cidade de São Paulo é uma loucura. Hoje eu vivo numa cidade bem menor. Tem 700.000 habitantes. Onde você vai, tem gente. Isso nos incomoda. Mas nós precisamos lidar com esses incômodos. Precisamos lidar com esses incômodos. Que tipo de compromisso você tem com pessoas? Que tipo de compromisso você tem com essa comunidade, com essa igreja? Seu compromisso de cultuar ao Senhor. Seu compromisso de adorar ao Senhor. Seu compromisso de contribuir com o reino de Deus. Seu compromisso de contribuir com os seus dons e os seus talentos. Deus nos deu isso para servi-lo. Qual é o nosso compromisso? Devemos ser conhecidos não por quem e pelo que somos contra, mas de quem e do que somos a favor.
Jesus Cristo e o seu Evangelho. Irmão André, grande missionário da Missão Portas Abertas. Nós estamos combatendo muitos erros no mundo em que vivemos. Como igreja, vivemos na contramão do pensamento vigente da sociedade. Mas mais do que as pessoas dizerem que os crentes são sempre do contra, as pessoas precisam dizer que eles são a favor de Jesus Cristo, que eles são a favor da palavra de Deus, que eles são a favor do Evangelho de Jesus Cristo, mais do que da religião. Esse é o nosso desafio. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele escreve para uma igreja que não conhecia Jerusalém, que não conhecia o templo, que não conhecia a cultura dos judeus, mas que era uma igreja, que precisava ser igreja. E ele os ensina esses compromissos. Compromissos que nós precisamos para as nossas vidas. Compromisso que a igreja que nós congregamos lá no Brasil precisa. Ela está em outro momento, tem outras características e outros desafios, e os compromissos são os mesmos. Porque a nossa vida em comum, nossa comunhão e comunidade, ela comunica um compromisso, como é ser uma igreja incomum, uma igreja única, a igreja de Jesus Cristo. Que você possa pensar na sua vida, mas também pensar como comunidade, para que esses compromissos sejam vistos em nós como igreja a cada dia. Amém? Podemos orar? Senhor Deus, o Senhor nos salvou e nos colocou para vivermos em comunidade. Para que por meio disso, Jesus Cristo seja conhecido. A minha oração por esta igreja é que ela continue desenvolvendo estes 3 compromissos. Que a palavra do Senhor seja o seu guia acerca da verdade. Que as pessoas sejam o alvo do seu amor. E que a comunidade seja o lugar e ambiente onde o Senhor vai usar para continuar formando o caráter de Cristo nestes irmãos e em nossas vidas. Eu te louvo por esse tempo, que a tua palavra ela continue trazendo para cada um de nós a edificação que precisamos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos.